Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo. É claro que nessa terça-feira o elenco rubro-negro teve o último dia de folga. Após 3 dias de folga, domingo, segunda, terça, o elenco se reapresenta nessa quarta-feira às 15 horas, o famoso 3 horas da tarde, e inicia a preparação para pegar o Fluminense, marcado para o dia 17, lembrando que estamos numa data FIFA, ou seja, o técnico Felipe Luiz terá um período importante para poder passar suas ideias ao elenco rubro-negro. No vídeo de agora, vamos falar sobre Gabigol, é isso mesmo, porque a renovação de contrato do atacante do Flamengo voltou à tona dentro do clube. Mas será que vai renovar? O que pensa a diretoria, o que eu penso sobre essa situação, o que as pessoas envolvidas pensam sobre isso, e também o que pensa futuros presidentes do Flamengo, porque tem uma eleição daqui a 60 dias para decidir o novo presidente do Flamengo no próximo triênio. E a gente vai comentar esse assunto, se Gabigol vai ou não renovar. Tem o Zico também criticando a atual gestão. E quando eu falo Zico, gente, é o maior ídolo da história do clube, é o Deus do Flamengo criticando a atual gestão. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais, porque com a sua ajuda eu tenho certeza que vamos alcançar todos os objetivos traçados para essa temporada de 2024. Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, a minha vida tá uma loucura, minha vida particular, vários assuntos para resolver. Depois da live que eu fiz com o BAP, eu não consegui gravar nenhum vídeo aqui no canal Vene Casagrande, esse é o primeiro. E antes de mais nada, queria agradecer a todos vocês que acompanharam ao vivo, que acompanharam depois. O link está à disposição, tá aqui no canal Vene Casagrande. Quem quiser assistir a essa entrevista que eu fiz com o BAP, principal candidato da oposição à eleição presidencial do Flamengo, 1h15. Eu acho que ele tirou muitas dúvidas, deu para esclarecer muita coisa e foi uma repercussão sensacional. Várias emissoras vindo me perguntar se poderia utilizar alguns cortes, alguns youtubers também vieram me perguntar se poderia utilizar cortes, declarações do BAP, e várias declarações repercutiram bastante. Eu acho que a que mais repercutiu, pelo menos nas redes sociais, foi quando o BAP foi questionado por mim sobre o tempo de contrato que a atual gestão deu para o Felipe Luiz, válido até dezembro de 2025. Ele criticou essa postura, obviamente, eu também acho que tem que criticar. Não faz o menor sentido você, sabendo que tem uma eleição, dar um contrato com multa rescisória para um treinador que sabe-se lá se vai continuar, independentemente do sucesso ou não no comando do Flamengo nesses jogos que ainda restam nessa temporada. E ele também, obviamente, não garantiu a permanência do Felipe Luiz, disse que vai avaliar caso ele vença o pleito. E eu não entendo por que essa declaração dele está repercutindo tanto de maneira negativa. Iria me chamar muita atenção se ele vira na data de ontem, dia 7 de outubro, e fala: sim, com certeza eu vou manter Felipe Luiz no comando do Flamengo em 2025 caso eu ganhe. Ou ao contrário, com certeza eu vou tirar o Felipe Luiz caso eu ganhe o pleito. Gente, ele não pode fazer isso. Primeiro que ele tem que ser responsável, financeiramente falando. Ele não pode fazer isso, não tem como adivinhar o futuro. A gente não sabe qual será o desempenho do Felipe Luiz. A gente não sabe como ele vai estar daqui a alguns meses. Se ele vai querer continuar no Flamengo também. Então qual é o problema dele fazer isso? E infelizmente, torcedor, ele pode achar o que ele quiser. Mas eu vi muita gente envolvida com a mídia do Flamengo criticando a postura do BAP. Não tem que criticar, ele foi super responsável. A gente vive cobrando responsabilidade, profissionalismo. Aí quando um candidato à eleição no Flamengo dá uma declaração responsável, se preocupando com as finanças do Flamengo, aí torcedores criticam. Gente, eu não estou aqui defendendo o BAP, nem pedindo voto para ele não, pelo amor de Deus, não é isso. O ponto é, o torcedor, ele é muito, sabe, ele é bipolar, porque vive cobrando profissionalismo. Aí o cara dá uma declaração profissional, ética e responsável, e ele é criticado. Teve até um perfil lá no Threads que botou o seguinte, o perfil é Fla_Baixada_Rio. Ele diz o seguinte, abre aspas: não entendo essa torcida de internet. Pede profissionalismo, mas quando o candidato
a presidência do Flamengo fala em analisar os processos, tanto na permanência ou não do Felipe Luiz para 2025, caso eleito, quanto na questão do estádio, ele está muito correto. Não se pode falar em profissionalismo e no oba-oba cogitar em Diego Ribas e um bando de marionetes aplaudir. Gente, também não é uma crítica ao Diego Ribas, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que a minha relação com ele não é boa por motivos óbvios. Todo mundo sabe que eu não gosto dele por motivos óbvios. Eu não preciso ficar explicando aqui o porquê eu não gosto do Diego Ribas. Mas isso aqui, independentemente do Diego Ribas nessa postagem, o ponto é profissionalismo. Aí eu estou fazendo uma análise minha, tá? Eu acho que ele deu uma declaração profissional. Aí o torcedor de internet critica. Gente, não dá para entender uma situação dessa. E isso entra no próximo assunto aqui do vídeo, Gabigol. Gente, com todo respeito à atual gestão, eles tiveram tempo suficiente para renovar o contrato do Gabigol. E eles não queriam renovar. Pasmem, na véspera da eleição municipal para prefeito e para vereador, aqui no Rio de Janeiro, Marcos Braz, entendendo, isso é minha visão, tá? Minha opinião. E eu tenho o direito de achar e opinar. Entendendo que a torcida está querendo a permanência do Gabigol, o que ele faz? Dá uma declaração, que foi para a colega Raíssa Simplício numa live, dizendo que sim, existe a chance de ter uma reviravolta, que o Gabigol pode renovar, que é como se fosse um casamento, estão brigados, mas não querem terminar. Gente, isso não é um casamento, isso não é uma relação passional, isso é uma relação profissional. Inclusive, eu já acho um absurdo Marcos Braz, autorizado por Rodolfo Landim, oferecer uma renovação de contrato para o Gabigol de 1 ano com aumento salarial de 50%. Eu quero saber em que profissão do mundo, você aí do outro lado, seja qual for a sua profissão, se você não desempenhar durante 2 anos, você vai receber aumento de 50% do salário. Eu duvido. Isso só acontece no Flamengo com o Gabigol. Tiveram tempo suficiente para definir essa situação. E eles sempre deixaram claro que não queriam, que estava longe e tal, não sei o quê. Aí agora eles querem renovar? Não! Vocês não podem renovar, sendo que tem uma eleição daqui a 60 dias. E quando vocês não podem, é uma opinião minha. Poder, eles podem. Claro que podem. O estatuto permite isso. Eles podem renovar, dar 5 anos de contrato para o Gabigol. Mas é justo com o próximo presidente, seja ele qual for, seja ele o presidente Rodrigo Duns, que é o candidato da situação? É claro que não. Marcos Braz, a sua passagem pelo Flamengo acabou. Você fez tudo o que tinha que fazer. Chega! Inclusive, nos últimos anos, você só fez besteira. Inclusive, não sabemos o motivo que Rodolfo Landim insiste em manter Marcos Braz como vice-presidente de futebol do Flamengo. Chega! Acabou! Deixa que a próxima gestão define essa situação da renovação do Gabigol, da renovação de outros jogadores. Acabou! Chega, Marcos Braz! Daqui a 60 dias você está fora do Flamengo. E você já disse que não quer continuar, independentemente se receba convite. Até acho que ninguém iria te convidar. Nem deveria te convidar. Acabou! Chega, Marcos Braz, a sua passagem pelo Flamengo acabou. Rodolfo Landim, você não tem o direito de renovar o contrato de Gabigol, sendo que daqui a 60 dias tem uma eleição presidencial no Flamengo. Isso quem vai definir é o próximo presidente do Flamengo. De maneira justa, diga-se de passagem. Pelo menos é a minha opinião. E eu não acho que o Gabigol tem que renovar agora, não. Por que renovar agora? Por que renovar agora? Porque Felipe Luiz chegou ao Flamengo? E daí? Tudo bem. Ele mostrou força de vontade, foi até bem no primeiro tempo contra o Corinthians, mas está longe de ser aquele Gabigol, gente, bem longe. O fato de eu defender a titularidade dele não quer dizer que ele vem jogando bem. Eu acho que ele tem que ser titular, não dá para ser reserva do Carlinhos. Agora, dizer que ele tem que renovar? Não, não tem que renovar. Não tem que renovar. Isso quem tem que decidir é a próxima gestão, em conversa com ele, e se renovar, que seja pelo mesmo valor da base salarial e por um tempo de contrato curto. É o que eu penso, tá? E o que eu sei de bastidor? Não, nada andou, nada mudou, muito pelo contrário, esse discurso é apenas para agradar parte da torcida do Flamengo. Claro,
As pessoas envolvidas nesse discurso já pensando numa eleição municipal que passou, diga-se de passagem, Marcos Braz e Cacau Cota não entraram, e pensando também na eleição presidencial para o Flamengo, né? E para finalizar nosso vídeo, nada mais nada menos o Zico dando uma entrevista ao site Metrópolis e criticando a atual gestão. O Zico, o maior jogador da história do Flamengo, mostrou preocupação acerca da construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro. Em entrevista ao site Metrópolis, o Galinho, sem citar nomes, afirmou que não confia nas pessoas que estão envolvidas no processo. Abre aspas para o Deus Zico. Estou com 2 pés atrás nisso. Nem com um só, estou com 2 pés. Ano de eleição, tem muita gente que fala muita coisa. Vamos deixar concretizar alguma coisa. Alguém verdadeiro em quem a gente possa acreditar. As pessoas que estão envolvidas não têm minha credibilidade. Rapaz, vamos lá, quem está envolvido? Rodolfo Landim, Rodrigo Dunst, Marcos Braz, Cacau Cota. São tudo pessoas que não têm a credibilidade no Zico. E estamos falando de Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Agora eu quero ver, Rodolfo Landim, você dar uma declaração criticando a declaração do Zico. Eu quero ver ter peito. Essa eu quero ver, Rodolfo Landim. Veja 5 jogadores do Flamengo que podem aproveitar o período da data FIFA. Rubro-negro não terá Gerson, Fabrício Bruno, Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Pulgar e Plata até o dia 16. A data FIFA desfalcou em março o Flamengo. Com isso, Gerson, Fabrício Bruno, Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Pulgar e Plata só voltam a ficar à disposição de Felipe Luiz em 16 de outubro, véspera do Fla-Flu válido pela 30ª rodada do Brasileiro. E é importante destacar, como há expectativa de que a maioria atue por suas seleções no dia 15, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a tendência é que nenhum dos 7 participe do último treinamento antes do Clássico. Gabigol, entenda como efeito Felipe Luiz pode influenciar renovação com o Flamengo. Dado o grande número de ausências, jogadores que têm sido pouco aproveitados podem tirar o período como uma excelente oportunidade para ganharem espaço. O G listou 5. Confira. Alcaraz. Contratação mais cara da história do Flamengo, Alcaraz, que custou mais de 20 milhões de dólares, 110,8 milhões de reais no câmbio da época. Pinta como favorito por uma oportunidade no time titular diante das baixas no setor criativo com as convocações de Arrascaeta, Gerson e De La Cruz. O argentino, que tem um bom chute de média de distância e atua tanto como segundo homem quanto na função de número 1 do meio-campo, entrou muito bem contra o Bahia. Participou intensamente do combate, deu um lindo chute defendido por Marcos Felipe e cobrou com perfeição o pênalti que recebeu de presente de Gerson. Lohan. Apesar de se revezar entre o profissional e a categoria sub-20 desde a chegada de Tite, Lohan atuou muito pouco sob orientação de Felipe Luiz, que já fez elogios ao meio-atacante, que é considerado a maior joia da base rubro-negra. Cria da Cidade de Deus, o atleta de 18 anos joga em todas as posições do meio para frente. Sua função de origem é a de Arrascaeta, de armador, mas também vai bem como ponta-direita e falso 9. Recentemente, Lohan renovou o contrato até dezembro de 2029 e teve sua multa aumentada para 100 milhões de euros, 607 milhões de reais. Alan. Uma das contratações mais caras do Flamengo do ano passado, 43 milhões de reais, Alan é um dos reforços que ainda não conseguiram explodir no rubro-negro. Após passagens de sucesso por Fluminense e Atlético Mineiro, acumulou lesões, cartões amarelos e não jogou bem. Na vitória sobre o Bahia, Felipe Luiz, que se diz preocupado em melhorar todos os jogadores do plantel, deu um indício que pode dar mais chances ao volante ao colocá-lo no lugar de Arrascaeta na reta final do jogo. Matheus Gonçalves. Assim como Alcaraz e Lohan, é mais uma opção interessante para o setor de criação. Dentro do sistema de Felipe Luiz, executaria melhor o papel que Gerson vem fazendo, flutuando entre meio e ponta-direita. Canhoto, já deixou claro em entrevistas e no próprio rendimento em campo que se sai melhor quando atua de pé trocado, explorando o drible e o corredor do lado direito. Jogou muito bem na derrota por 3-2 para o Grêmio, partida na qual Tite levou uma equipe majoritariamente formada por garotos. Gonçalves entendeu-se perfeitamente com Lohan, outra figura que esteve acima da média naquele jogo. Wesley.
Por mais que já tenha alcançado o status de titular com Felipe Luiz, Wesley terá com a convocação de Varela a oportunidade de jogar a quarta partida consecutiva desde o início. Apesar de ter deixado o duelo com o Bahia mancando e com a mão na coxa esquerda, não sofreu lesão. Cãibras o fizeram deixar a partida. Wesley vem de 3 boas atuações. Contra o Atlético PR, chutou em gol quando o time ainda estava no modo arame liso. Diante do Corinthians, fez partida impecável no sistema defensivo e também ajudou no apoio. No último fim de semana, participou intensamente do apoio e cruzou para Bruno Henrique na jogada do gol de Ayrton Lucas. Wesley não tinha sequência na equipe titular justamente desde a Copa América, quando iniciou 10 partidas de forma consecutiva.